Meus irmãos, a paz seja Jesus, livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Meus irmãos, o livro de Deuteronômio, ele foi escrito por Moisés. Talvez tenha sido um dos servos do passado mais íntimos, do Senhor. A intimidade que ele teve com Deus era tão grande que a palavra fala que quando ele foi para o Monte Horebe, ali ele recebeu os estatutos, as leis. Quando ele desceu do monte, o rosto dele brilhava. E o próprio Senhor fala que Moisés era um amigo. Ele fala, Moisés é meu amigo. É isso que a Bíblia diz quando o Senhor ele se refere a Moisés. A Moisés foi confiado, na verdade, partes da Bíblia que revelam a natureza de muitas coisas, como, por exemplo, a origem da criação do mundo. O livro de Gênesis, ele foi escrito por Moisés. Então Deus mostrou para Moisés, revelou a Moisés como que foi a criação de todas as coisas. Mas mesmo sendo um servo tão íntimo de Deus, nem mesmo Moisés teve acesso a tudo, a todas as informações. Nem ele poderia ter acesso a isso. Ninguém tem esse acesso. Ninguém pode ter tamanho nível de informação ou de conhecimento quanto a Deus. Nem tudo vai ser manifesto, nem tudo vai ser revelado, nem tudo Deus ele vai permitir com que nós venhamos a saber, a tomar conhecimento. E é da natureza humana querer descobrir as coisas. A palavra fala em Provérbios que a glória do rei é tentar revelar as coisas, e a glória de Deus é encobri-las. A gente vê hoje qual é a grande sede, o grande almejo da ciência, tentar encontrar respostas. A gente entende que é normal do ser humano, do homem, encontrar respostas, mas como servos e servas do Senhor, nós sabemos que tem coisas que Deus ele não vai deixar, não vai permitir com que se descubra. Então Moisés ele não teve esse acesso. E quando falamos de deserto, eu acho que esse texto ele fala muito conosco, porque nós buscamos muitas respostas e às vezes queremos saber de coisas que não pertencem a nós, que nós não devemos saber. O texto ele diz assim, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós. Então tem coisas que são coisas encobertas, só Deus que vai saber, só Deus que sabe, e se ele revelar, vai ser no tempo dele. Existe até um tempo. Tem coisa que é melhor nem saber, e tem coisa que se soubermos, tem que ser no tempo correto. Eu vejo muita gente falando assim, eu recebi uma bênção, porque Deus ele nunca permitiu com que as coisas ficassem encobertas, e ele foi me mostrando. Eu vejo muita gente que fala que Deus foi mostrando, a maioria, na verdade futucou, correu atrás de saber e aí descobriu. E aí depois fala que Deus ele mostrou. Eu não vejo, eu queria até que Deus ele tenha permitido, mas alguns descobriram fora do tempo. E com isso sofreram demais. Isso é uma realidade, irmãos? Que acontece demais. Porque quando Deus ele nos preserva, é porque ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe muito bem se a gente está pronto para poder suportar algumas informações ou não. Então, às vezes, ele nos preserva, ele simplesmente não nos dá essa informação. Esse texto aqui é um texto que o Senhor me deu no deserto, no início do deserto. Eu fui tentar investigar algumas coisas e ganhei essa palavra. Então, assim, hoje eu digo para os irmãos, a ignorância é uma dádiva. Você não saber de nada, ou você saber só na hora correta, descobrir só na hora correta, é uma dádiva. Olha, eu vou falar aqui com a maior tranquilidade. Não queira saber de coisas que Deus tem escondido. Mas a palavra fala que não há nada em oculto que não seja revelado. Tudo bem, isso aí é um fato, é verdade. Mas até para ser revelado, até para que essas coisas venham à luz, existe um tempo, nós sabemos disso. Mas essas coisas aí que estão em oculto, que serão reveladas, são as coisas que Deus permite. São as coisas que Deus ele vai permitir com que sejam reveladas. É a parte de baixo, porém as reveladas são para nós. Porque tem coisa que Deus não vai permitir nunca. É coisa dele. É coisa que ele vai guardar na economia dele, e só ele que vai ter o conhecimento. Eu acho que tudo a gente é alcançar de Deus a direção. Quando nós nos colocamos no Senhor, ele sabe a nossa estrutura.
Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe o que nós podemos suportar e o que nós não podemos suportar. Às vezes nós pensamos que saber de tudo é a melhor coisa. Eu prefiro saber a verdade do que ser enganado, ficar sem saber o que está acontecendo de verdade. Mas às vezes a gente não tem estrutura nenhuma para suportar. Essa é a verdade, esse é o fato, né? Então Deus, Ele nos preserva. Eu costumo dizer que no deserto Deus, Ele faz para nós um abrigo, né? Ele faz para nós um esconderijo para poder a gente ficar ali escondidinho, né? Nos refugiarmos. Vai chover canivete lá fora, vai cair uma tempestade de areia, vai passar, vai cair canivete do céu, mas a gente vai estar dentro do abrigo. E esse abrigo vai nos poupar de toda a dificuldade, de todo o mal que está acontecendo. Quando a gente quer descobrir algo que não é o tempo para descobrir, ou que Deus não quer que a gente saiba, a gente sai do abrigo e a gente fica exposto a todo tipo de dificuldade. Aí nós ficamos vulneráveis, né? O salmista, ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Há um abrigo e um descanso quando nós nos refugiamos em Deus. Então, o Senhor, ele mostra isso para Moisés, que tem coisas que são encobertas e tem coisas que são reveladas. É Deus quem vai descortinar as coisas na hora certa, da forma certa. Não tentem os irmãos tentar buscar informações. Eu já fiz isso, eu sei que a maioria dos irmãos também já fez isso. É a pior coisa que você pode fazer no deserto. Porque a informação, ela mina a tua fé. Porque quando você vê, quando você ouve alguma coisa que te aflige, que te angustia, que te irrita, que te deixa perplexo, que te deixa revoltado, enojado, a sua fé, ela vai miar. Você vai contra o princípio da fé. Você começa a olhar para o mar revolto e larga de mão o Senhor Jesus, né? E aí você começa a afundar. Nós começamos a afundar. Então, as coisas encobertas, elas são para o Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. O texto é claro que ele se refere aos mandamentos, aos estatutos e a tudo aquilo que Deus estava mostrando e direcionando o povo de Israel no meio do deserto. Mas isso nós podemos aplicar para nós, né? Trazer para nós. Eu falei e repito, a ignorância é uma dádiva. É melhor às vezes não saber de nada e se refugiar em Deus do que querer saber de tudo e perder a fé e ficar desesperado, desesperada, desencorajado, desacreditado. O inimigo vai usar isso aí para poder tentar pôr um fim na busca, no milagre da restauração, né? Porque o grande intuito dele e a chance que ele tem para que o casamento, a família não seja restaurada, é quando ele tira a fé, quando ele mina a nossa fé. A gente passa a não crer mais, a gente não consegue ter mais forças para buscar, para orar, para jejuar, para pagar o preço, que é necessário ter esse preço, esse posicionamento. O adversário, ele consegue vencer. Quando ele mostra, quando ele, na verdade, ele entra com a descrença, quando ele entra com esse veneno no nosso coração, o ranço, o rancor, a mágoa, porque essas coisas também servem para poder aumentar o ranço, o rancor, né? O ressentimento, o inimigo, ele ganha. Então, tomem cuidado e não queira saber. Queira saber das coisas de Deus, queira saber dos caminhos do Senhor, queira saber da palavra de Deus, ter intimidade com o Senhor, queira ter as informações sobre Deus, sobre a eternidade, e não as informações sobre o cônjuge, a esposa, o marido, a pessoa que se apartou. Eu acho que isso também faz parte do deixar ir. Que isso tudo que eu estou falando aqui é para mim, tá, irmãos? Eu, como sempre digo, o intuito do canal é trazer as mensagens e as palavras que o Senhor tem me dado ao longo do deserto. Essas palavras todas são experiências, frutos de oração, e quando eu abro a Bíblia, o Senhor me responde. Então, todas as situações que eu tenho passado, pela misericórdia de Deus, tenho continuado, eu gravo e coloco os áudios aqui no canal com as palavras que o Senhor tem me dado. Essa palavra aqui, ela tem muita coisa. Eu gostaria de falar sobre ela com uma maior clareza, relatando fatos, né, para que os irmãos entendessem realmente por que o Senhor me deu essa palavra. Mas não é o momento. No momento correto, no testemunho futuramente, eu posso falar realmente por que dessa palavra. Como que ela foi uma palavra que ela me foi entregue no início do ano passado, no início do deserto, e eu fui entender ela essa semana. Essa semana que eu fui entender que existe um tempo para todas as coisas.
E às vezes a gente, até para Deus ele permitir com que nós venhamos a entender algumas coisas e saber, existe um tempo para que venhamos a estar preparados. Então queria deixar essa palavra para os irmãos. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.